Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo número 18. Diz assim a palavra de Deus: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ore comigo agora e peça a Deus para que o Senhor fale com você. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado por todos os meus irmãos que aqui nos acompanham. Obrigado, meu Deus, por aqueles que também, através do culto online, estão agora ligados conosco. E também pedimos que todos que ainda vão entrar em contato com esse conteúdo sejam abençoados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, dentro do Teu santo propósito. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e minhas queridas irmãs, pode se assentar e preste atenção no que Deus quer falar com você nesta noite. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu fiz no meu coração um propósito de buscar de maneira racional aquilo que nós chamamos do medo do bem. O medo bom, que a gente tem essa ideia. Mas cada vez que eu meditava no conceito, mas certeza eu tinha que havia alguma coisa errada nessa concepção. E eu, orando ao Senhor, perguntando a Ele: meu Deus, qual é o medo bom? Qual é aquele medo que produz alguma coisa boa em nós? E aí eu ouvia quase que como uma voz audível, não digo que eu ouvi, mas era algo muito forte no meu coração, que dizia: diga você, qual é o medo que pode ser bom? E eu insistia na minha oração, e insistia na minha pergunta, e não via resposta, apenas no meu coração vinha isso: procure você, qual é o medo que é bom? E eu quero hoje, irmãos, propor a você também a meditar nisso. Qual medo seria bom? Que tipo de medo que a gente poderia identificar como medo do bem? Como medo que produz alguma coisa positiva. E aí, irmãos, veio uma convicção muito forte, e Deus fala comigo dessa forma já há muito tempo. Ele produz no meu coração uma frase que eu sei que não é fruto da minha imaginação, nem das minhas elaborações. Isso é uma das formas que Deus fala com a gente, algo que você percebe que de fato não tem a ver com as conjecturas que você está fazendo, porque o interesse meu naquela reflexão era: eu quero trabalhar esse conteúdo e mostrar que existe alguns medos que são de fato medos que constroem coisas boas. Mas a frase que o Senhor colocou no meu coração é: nada que você faça por medo vem de mim. E aquilo foi algo muito forte. E aí, irmãos, eu pude começar a entender alguns aspectos, e a gente precisa reavaliar
a forma como nós muitas vezes conceituamos algumas coisas, porque a gente acha que o medo bom é aquele medo que produz cautela, é aquele medo que produz responsabilidade, é aquele medo que faz você se preservar de tolices, é aquele medo que faz você agir com cuidado. Mas aí, quanto mais eu buscava dentro do meu coração isso, mais isso vinha forte. Nada que você faça por medo vem de mim. E aí eu comecei a buscar. Primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia. Porque essa é a lei da primeira menção. A lei da primeira menção é assim: quando aparece aquela palavra, ali você encontra a chave para entender praticamente todas as vezes que ela aparece na Bíblia. Então o medo aparece exatamente depois do pecado. Não havia medo no coração do homem, não havia nada que ele temesse. Ele dominava todas as criaturas criadas. Não havia nenhum tipo de intempérie que pudesse provocar nele algum tipo de medo, de receio. E quando a gente vai observar isso na Bíblia Sagrada, a gente começa a tentar explicar os nossos medos pela via racional. A gente começa, não, mas o medo não, mas tem medo, pastor, que, peraí. Por exemplo, você atravessar dois prédios de 100 andares em cima de uma corda, é uma coisa muito inteligente a se fazer. Eu tenho medo disso. É um medo razoável, a gente pode pensar assim, não é verdade? Por exemplo, outro medo. Você não vai entrar numa jaula de um leão, porque você diz que você não tem medo. Então, entrar numa jaula de leão, um leão feroz, é um medo razoável. Não é assim que a gente pensa? Mas aí eu comecei a meditar, irmãos, e sempre que eu achava algum tipo de medo, até que eu percebi que o verdadeiro teor do que Deus queria falar ao meu coração era, de fato, aquilo que me motivava a fazer o que eu estava fazendo. É o motivo do qual eu me utilizo para fazer o que eu estava fazendo. E se o motivo que eu estou fazendo é o medo, não vem de Deus. Seja ele qual for. Seja ele qual for o tipo de sentimento que te causa essa paralisia, essa estagnação, seja o que for, que não é produzida pelo amor, não vem de Deus. Porque você pode, irmão, não ter medo. Tem gente que não tem medo da morte. E tem um texto que, quando o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, jogou uma luz assim, tão transformadora no meu coração, que eu comecei a compreender de fato o que o Senhor, ao inspirar João, o evangelista, a escrever nessa sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, que o amor lança fora todo medo, me fez despertar para uma verdade. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 13,
versículo 3, que ainda que eu desse toda a minha fortuna, imagine você tivesse muito dinheiro e distribuísse toda a fortuna e não fosse por amor, nada seria. Aí vem outra parte que é muito forte. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, Espera aí. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e isso não fosse motivado pelo amor, nada seria. Mas como? E não é assim. Alguém pega e mata você queimado. Não, não é sobre isso que Paulo está falando. Muitos morreram queimados durante a história da igreja. Paulo está dizendo, ainda que eu desse, esse é o texto, é assim que está lá. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, isso não significaria nada se não fosse por amor. Então é possível alguém estar tão envolvido de maneira religiosa, com conceitos religiosos muito fortes, que simplesmente o medo, ele desaparece. Nós sabemos de histórias assim. O 11 de setembro de 2001 foi marcado por uma tragédia terrível. A queda das Torres Gêmeas. Sabe o que aqueles homens fizeram? Eles sequestraram um avião e em nome da sua fé, em nome daquilo que eles acreditavam, pegaram aqueles aviões com todos os passageiros dentro e se jogaram sobre as Torres Gêmeas. Sabe o que eles tinham no coração? Que assim que eles fizessem isso, eles estariam no paraíso. Foi o amor que motivou aquilo. Foi o cuidado pelas pessoas que eles fizeram isso? Não. Na verdade, o que motivou aquilo foi o grande ódio que eles tinham dos americanos. E a fé que eles tinham na sua religião, ou a crença que eles tinham na sua religião, os fizeram isso. Então, não é, meu irmão, você simplesmente se livrar do medo, da morte, que diga algo a Deus. A Bíblia diz que só tem um jeito da gente, preste atenção, porque isso é muito elucidativo, lançar fora o amor, lança fora o medo. E aí eu volto àquele exemplo que eu usei no começo aqui, do leão numa jaula. Agora pensa assim, lá dentro daquela jaula caiu o seu filho. E ali você tem a possibilidade de entrar e tentar salvá-lo, ou simplesmente deixar que as coisas aconteçam de maneira desastrosa. Eu só estou usando isso para você entender como é que as coisas funcionam. Isso não é um exemplo perfeito, mas só para você entender a direção que eu quero caminhar com você. Eu já soube de histórias de mãe que arrancaram o seu filho
da boca de um crocodilo. O que faz uma pessoa isso? O amor é maior do que o medo. O amor lança fora todo o medo. Quando é que a gente se aperfeiçoa no amor? Não é com tolices, com ações estúpidas, porque isso só revela a ignorância de muitas pessoas. Mas quando você, na sua missão de amar, na sua missão de manifestar o amor de Deus, você não tem medo de nada. Esse é, de fato, aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que Deus está nos falando aqui. Quando é que você se aperfeiçoa no amor? Quanto mais amor você tem no coração, mais você supera e vence todos os seus medos. Não tem a ver apenas com um tipo de medo, é qualquer medo. Qualquer medo. Porque tudo que é motivado somente pelo medo não traz paz. O texto diz, e eu vou aqui ler ele agora completo, porque o medo, olha a segunda parte do texto que nós fizemos leitura, tem consigo a pena, o terror, o horror. E o que tem medo não é perfeito em amor. Então, quando a sua ação ela é baseada só e tão somente no medo, isso não provém de Deus. Isso não significa que nós não vamos enfrentar, porque somos temos em nós ainda o peso da carne. E a carne não é fraca só porque ela peca, ela é fraca porque se rasga, ela é fraca porque se você fura, ela dói. A carne tem essas características. A forma de nós raciocinarmos, de nós estarmos fazendo as nossas estratégias para enfrentamento da vida, faz com que a gente tenha aprendido essas verdades, que são evidentes, são claras. Mas a partir do momento em que você entende o seu propósito em Deus, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, meu irmão, e você começa a ter esse amor cada vez mais forte, e hoje eu quero que você peça a Deus para que Ele te inunde cada dia mais com esse amor, porque é esse amor que nos traz a paz, que nos traz a segurança, que faz com que a gente enfrente todo e qualquer coisa. O antídoto para o medo não é nem a fé, é o amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, meu irmão. E esse amor, então, é uma ação que vai paulatinamente lançando fora os medos. Os medos que você pode ter. Medo de ficar desempregado, medo de lhe faltar alguma coisa, medo que alguém fique doente. Irmãos, se na verdade for medo,
Por exemplo, uma pessoa pode não ter medo de morrer. Pode, ele tem assim uma tamanha convicção de que ele está salvo em Cristo Jesus, salvo. Mas quando ele pensa, não nele, porque Paulo disse algo, para mim, melhor seria partir e estar com Cristo. Mas, por amor a vós, eu prefiro ficar. Se preste atenção nisso. Então, a verdadeira fé que provém de Deus, o amor, não é uma tolice de dizer, não, agora eu estou salvo, está tudo bem, se morrer está 10, para mim o viver é Cristo, não é? Morrer é lucro, tudo bem. Mas se esse destemor da morte não levar em conta as pessoas que estão em seu redor, irmãos, eu vou dizer algo aqui, e não é para desmerecer, não é porque eu não entenda a dor dessas pessoas, pelo amor de Deus, é só para exemplificar. Uma pessoa que se suicida, ela na verdade quer estancar a dor. Ela está sentindo muita dor. Então ela quer parar com aquilo de alguma forma. E ela acaba tirando a sua própria vida. Porque a angústia, o medo de viver é muito maior do que a sua força para viver. Só que quando ela tira a sua vida, aquela ação é tão, me perdoe a expressão, já disse, vou repetir de novo, porque eu não quero parecer insensível, é uma reação egoísta, porque ela não pensa nas pessoas que ficaram, na dor que causou, no trauma que pode causar num pai, numa mãe. Eu entendo porque eu conheço os mecanismos da depressão. Mas o medo de enfrentar a vida não faz ele ou ela pensar na dor, na tristeza que vai produzir aquele ato. É uma ação egoísta. Agora, quando você entende, meu irmão, você está tranquilo. Você pode até estar livre completamente do medo, da morte, de qualquer tipo de medo. Mas você não faz determinadas coisas, não é porque você não tem medo. Ou não é porque o medo impede você de fazer, mas é porque você ama demais. Você ama as pessoas que estão ali. Você ama de tal forma, de tal maneira, que como disse o apóstolo Paulo, para mim, eu preferia muito mais partir e estar com Cristo. Mas por amor a vós, porque eu sei da importância que eu tenho para vocês, agora aqui, estando na minha carne, estando nesse corpo biológico, então eu me sujeito por amor a vocês. Quando é dessa forma, irmão, você pode ter certeza, Deus vai te conduzir em triunfo, Deus vai te conduzir em vitória. Por quê? Porque às vezes a gente fica imaginando e pensando que Jesus Cristo também teve medo. Jesus não teve medo. Porque pegam lá o texto de Lucas, fala que Jesus orou, e o texto de Hebreus 5:7 é assim, primoroso. Porque Hebreus 5:7, se você ler, diz que Jesus orou nos dias da sua carne, e ali ele faz menção do momento do Getsêmani, e diz que ele foi atendido. Clamou com muita força, e foi atendido no quê? Ele não foi para a cruz? Claro que foi. Foi atendido no quê?
Foi atendido por quê? Porque o único receio, se é que eu posso usar essa palavra para o meu general, para o meu senhor, era ele, o seu corpo físico, não aguentar chegar na cruz do Calvário, porque era ali que ele ia se oferecer em sacrifício por todos nós, aonde ele beberia até a última gota do cálice que Deus, na sua ira, derramaria sobre nós. Mas, como diz Isaías 53, o Senhor fez ele enfermar, derramou sobre ele, e ele sabia que se o seu corpo físico, essa carne que se rasga, não chegasse até lá, o sacrifício não se efetivaria. E ele então pede: Pai, não me deixa morrer antes da hora, porque ali ele já estava se esvaindo em sangue, em suor de sangue, mas iria enfrentar ainda chicotadas horríveis, arrancando parte da sua carne, coroa de espinho, seu sangue derramado em vários lugares. E ele disse: eu preciso chegar até o fim no meu propósito, eu preciso chegar até o fim do sacrifício perfeito que satisfaz a justiça de Deus. E aí, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5, do 7 ao 10, e ele foi atendido. Irmão, se a gente pudesse dizer que tem algum tipo de medo, mas não é medo, algum tipo de receio, seria de nós não cumprirmos o nosso propósito, por qualquer motivo, por qualquer coisa. É nós ficarmos tentando preservar essa carne, nos eximindo do nosso propósito eterno. Pois eu quero dizer a você, ore a Deus, para que esse amor de Deus invada cada vez mais o seu coração, porque Jesus, ele enfrentou tudo e todos para fazer nele a justiça de Deus ser perfeita, por amor a mim e por amor a você. Essa é a verdade. Então, que seja o que for que nós formos fazer, não é que nós não vamos sentir angústias como Jesus sentiu. É possível sim, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nós cumprimos o nosso propósito para glorificar a Deus e abençoar todas as pessoas que convivem conosco. Quem recebe essa palavra, diga amém, diga graças a Deus. Fique em pé e vamos orar juntos. Que o amor de Deus invada cada dia mais, porque à medida que esse amor for crescendo, meu irmão e minha irmã, você vai lançando os medos, esse amor vai empurrando todos os medos para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqui estamos, Pai. Ó Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós sabemos, meu Deus, ó Deus querido, das nossas limitações. Sabemos, ó Deus, que vivemos num mundo caído. Sabemos, ó Deus, que existem tantas coisas que podem sim, ó Deus querido, causar em nós medos, causar em nós, meu Deus, angústias, receios. Mas eu quero, Senhor, que nesta noite nós possamos estar
na tua presença, pedindo de fato que o teu amor invada o nosso coração de tal forma, mas de tal monta seja o teu amor em nós, que não haja nada que nos impeça de caminhar em frente, de seguir rumo ao propósito da nossa vida. Olha para aqueles, meu Deus, que estão enfrentando seus medos agora nesse período, Pai. Ó Deus, são teus, são, ó Pai, pessoas que te amam, sim, meu Deus, mas ainda não têm esse amor aperfeiçoado, mas são teus, são salvos. Oh meu Deus, ajuda eles a crescer e entender que tu cuida deles, ó Deus, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Cuida deles e cuida da sua família, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Tome em tuas mãos esses meus irmãos e todos que estão escutando esta palavra, e que esse grande amor se aperfeiçoe em nós, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. É o que eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém.